ter férias coletivas, mas que esse direito ele é regido por regras específicas na legislação trabalhista. Por exemplo, quem tem direito, como funciona, o que acontece com quem ainda não completou um ano de empresa e é trabalhador com carteira assinada. Então, para esclarecer essas e outras dúvidas, nós vamos conversar a partir de agora com a advogada trabalhista Valéria Fidelis. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Vamos começar explicando o que são as férias coletivas, para quem não tem a compreensão, e se é comum as empresas hoje no mercado de trabalho concederem esse tipo de férias. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Bem, férias coletivas são aquelas férias que o empregador determina num determinado período por uma baixa de produção. Quem que utiliza basicamente esse Instituto das Férias Coletivas? Fábricas, indústrias, escritórios de advocacia. Agora, no final do ano, especialmente, tem algumas atividades que aumentam o volume de produção, de serviço, e tem algumas que têm uma queda, uma baixa. Então, o empregador resolve fechar, dar uma pausa, e é isso que são as férias coletivas. Agora, ela tem algumas regras, as férias coletivas. Ela tem que ser, no mínimo, 10 dias, não pode ser menos que isso. É o empregador que determina qual é o período. Ele precisa comunicar ao empregado 15 dias antes, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego 15 dias antes, comunicar ao sindicato da categoria 15 dias antes. Quem não tem, respondendo a sua pergunta, período aquisitivo ainda, não tem o direito ainda de usufruir das férias, vamos supor que a pessoa foi contratada há 6 meses. Então, o período aquisitivo, para ela ter direito às férias, são 12 meses, para ela ter os 30 dias de férias. Ela tem direito com 6 meses, ela tem direito a 15 dias. Então, vamos supor que o empregador, ele dê 20 dias de férias coletivas. Ela vai usufruir os 15 dias de férias e 5 dias serão como licença remunerada. E aí inicia um novo prazo aquisitivo de férias. Quando a gente fala em férias coletivas e como elas estão, obviamente, atendendo aí todas as condições legais, todo mundo foi devidamente comunicado, o que há é a ausência do trabalhador, mas isso não vai interferir, obviamente, no resultado final do mês com perda salarial. Não, ele vai receber férias. Tranquilamente. Ele recebe como é o pagamento de férias. Como se ele fosse usufruir as férias normalmente individuais. Ele recebe até 2 dias antes de usufruir as férias, ele recebe o valor das férias mais um terço. É dinheiro na conta, então. É dinheiro na conta. Eu fiquei na dúvida com relação a essa questão do período aquisitivo. Se o funcionário ele trabalhou 6 meses, mas é uma imposição da empresa as férias coletivas, mesmo que ele só tenha direito a 15 dias, ele não vai ficar devendo 5 dias aí, porque a empresa determinou 20 dias de férias, por exemplo. Não, ele não fica devendo. Ele recebe por esses 5 dias. Ele recebe por esses 5 dias. Vamos supor que seja o contrário, ele ultrapasse o tempo, ele tem mais tempo de casa, eu tenho 12 meses. Então, a empresa vai antecipar as férias e eu vou receber os 10 dias. Ela decidiu fazer férias coletivas de 10 dias. Os meus outros 20 dias, eu vou usufruir normalmente durante o ano que se segue. Então, eu não fico devendo nada à empresa. A empresa é quem paga. Entende-se, né? Se você não teve o período ali, você naturalmente poderia ser convocado aí para um banco de horas ou para descontar depois. Porque tem muito dessas propostas, né? Em empresas. Banco de horas não pode ser utilizado nesse período de férias coletivas, uma vez que é uma determinação do empregador. Então, se o empregador decide fechar, então ele tem que efetuar o pagamento das férias mais um terço desse período proporcional que ele vai determinar o usufruto. Agora, doutora Valéria, eu falava aqui sobre a pandemia e você me explicou, esclareceu. A pandemia foi uma outra situação, uma outra condição. O que estava em voga era a preservação dos empregos, entre outras coisas, porque, obviamente, havia impedimento de deslocamento para o trabalho, de ambientes coletivos, enfim. Vamos relembrar só um pouco aquela situação. As férias coletivas foi um instituto utilizado, preservou empregos e, consequentemente, muitas empresas conseguiram seguir aí a sua vida funcional, a sua vida de atuação no mercado, graças a esse instituto. Então, de algum modo, a própria legislação brasileira ela é muito avançada, né? Nesse sentido, porque ela consegue levar em conta até uma situação atípica como foi aquela, né? Sim, perfeito. Naquele momento onde as pessoas não saíam de casa, não iam trabalhar, às vezes não teve a produção,
Então, as férias coletivas foram utilizadas para que aquele trabalhador pudesse ser remunerado para ficar em casa. E aí, depois daqueles 30 dias que ele passou de férias, ou 20 dias, ou 10 dias, a empresa conseguiu, através de medidas provisórias, reduzir jornada, fazer jornada alternada, conseguir estabelecer o home office e o pagamento para atividades que poderiam ficar em home office, suspendeu atividades. Então, a pandemia ela foi bem atípica mesmo e o objetivo era a preservação dos empregos. Então, a legislação se movimentou nesse sentido, além da CLT já prevendo as férias coletivas, as medidas provisórias foram super importantes para a preservação desses empregos. Uma outra dúvida sobre férias coletivas é para quem está afastado pelo INSS ou de licença médica ou licença maternidade, perde esse direito? Não. Na verdade, quem está afastado de licença médica, quem está recebendo benefício do INSS, está com o contrato suspenso. Então, quem está com o contrato suspenso, está recebendo o benefício do INSS, não tem férias coletivas. Não entra na conta. Não entra na conta. Quando ele retornar do benefício, inicia a contagem das férias. Aí será um período distinto para essas pessoas. Perfeito. Totalmente preservado, né? E, isso, consequentemente, aí está com o seu emprego também garantido. Para efeito desse período de férias coletivas, como é fruto de acordo com o sindicato, respectivamente, né? Leia-se os trabalhadores, foi devidamente também comunicado ao próprio Ministério do Trabalho, não há como ninguém ser demitido nesse período. Não. Quando o empregado estar em férias, o contrato estará interrompido. Então, eu não posso nem convocá-lo para trabalhar, também não posso dispensá-lo. Então, férias, ele está com o contrato interrompido. Teve uma situação atípica aqui, mas a gente vai pular essa parte. Foi um caso de casamento, aí nesse caso pode, né? Mas tudo bem. Deixa eu trazer aqui uma outra questão, que pode ser um questionamento de muitos funcionários. O funcionário ele pode se recusar ou colocar algum ponto de interrogação nessa convocação das férias coletivas para a empresa? Pergunta importante. Não. É uma determinação, em regra, é o empregador quem determina o período que o empregado vai usufruir férias, independente se é férias coletivas ou férias individuais. A questão é, quando é férias coletivas, é uma determinação, efetivamente. Porque a empresa muitas vezes vai fechar. Então, não tem como o trabalhador trabalhar. Isso. Quando são férias individuais, há a possibilidade dessa negociação empregado-empregador. E há uma determinação, especialmente para quem tem filhos menores, para que essas férias coincidam com o período escolar. Então, há essa negociação nas férias individuais. Mas nas férias coletivas, é uma determinação do empregador. Tanto que quem sequer tem o período aquisitivo usufrui dessas férias também. E aí, independente se ele tem o prazo para completar, se ele não tiver, o restante, o empregador vai remunerar. Então, é um benefício para o empregado, as férias coletivas. De alguma modo, como a gente falou, né? Uma evolução aí, claro, da legislação em defesa também do trabalhador. Agora, como a gente não tem essa realidade industrial muito aqui presente em Alagoas, mas no setor educacional a gente tem o chamado período de recesso, que combina, né, do trabalhador da educação com, obviamente, o período de férias que atinge lá a própria comunidade escolar. Em nada se assemelha essa situação desse recesso com férias coletivas, né, doutora? No caso do professor especificamente, tem uma regulamentação específica. Uhum. Então, os professores eles têm os recessos escolares independente das férias. Mas eu vou dar um exemplo. Escritórios de advocacia, por exemplo, o Código Civil prevê um recesso forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Então, escritórios de advocacia que têm advogados empregados costumam estabelecer férias coletivas neste período do recesso forense, porque não vai ter audiência, não tem prazo contando, então é este período que eles utilizam. Então a gente, além das indústrias, tem essas tipicidades também de cada setor. Eu não sabia dos escritórios de advocacia, né? Então já é uma nova realidade, Thaís. Pois é, e assim, vantagem, né, para as empresas que trabalham esses períodos aí de férias coletivas de maneira muito estratégica, né, doutora Valéria?
Sim, é importante ter esse planejamento, entender quando a gente tem alta, quando a gente tem baixa de produtividade e demanda, para que a gente possa estabelecer esses períodos coletivos para que os empregados possam se ausentar de forma planejada. Obviamente, seguindo o que está na legislação trabalhista. A gente agradece, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Ter caído da cama logo cedo, né, no feriado, para estar aqui com a gente. Informação importante para empresas, para trabalhadores que precisam aí se organizar corretamente dentro da lei. Obrigada mais uma vez pela participação. Vamos para um rápido intervalo, Kelson. Não me olha assim não, viu? Que o bicho tá